crianças, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos começar uma nova lição. Nós já estamos em julho, passou muito rápido, rápido demais mesmo. E a lição nova de vocês vai falar um pouco sobre alguns personagens da Bíblia que inspiraram fé, que eram corajosos, que eram obedientes a Deus, tá bom? E o nosso primeiro personagem da lição de hoje, eu vou dar umas 3 dicas para vocês, para ver se vocês vão acertar. Vocês vão pensando aí sobre quem que a gente vai falar e depois a gente vê se vocês acertaram, tá bom? A primeira dica é um homem. A segunda dica, a história dele tá lá no Velho Testamento, tá? Lá em Gênesis. E a terceira dica, esse homem tinha 3 filhos. Pensa aí, junta tudo, a história dele estava no Velho Testamento, é um homem e ele tem 3 filhos. Pensou em alguém aí? Vou facilitar para vocês, vou dizer o nome desses 3 filhos, tá? Sem, Cã e Jafé. Lembrou aí de algum personagem da Bíblia que tinha 3 filhos e os nomes eram esses 3 aí certinho? Se você pensou em Noé, você acertou, você está certíssimo ou certíssima. Então, nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, sobre a história de Noé, que vocês já conhecem provavelmente, mas hoje nós vamos falar novamente sobre ela, ok? Agora eu quero que vocês peguem aí a Bíblia de vocês, se vocês não estavam com ela, tá bom? Pega aí, dá pausa no vídeo, vai lá, pega a Bíblia, volta da play, tá bom? Volta aqui e abre a Bíblia em Gênesis, muito fácil, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 5, tá bom? Para ler junto comigo. Que diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, naquela época de Noé, as pessoas estavam muito inclinadas para fazer coisas ruins, coisas que não agradavam a Deus, que entristeciam o coração dele. Mas existia um homem naquela época que chamou muito a atenção de Deus, porque ele era um homem íntegro. Mas como é isso? Ele era uma pessoa honesta, era um homem do bem, um homem que obedecia a Deus. E esse homem era Noé, junto com sua família. Então, logo quando Deus viu que o povo agora estava muito inclinado para fazer essas coisas que não agradavam a ele, ele tomou uma decisão de enviar o dilúvio. E... me perdi. Sim, ele decidiu enviar o dilúvio, mas por Noé ser um homem íntegro que obedecia a ele, Deus decidiu deixar de fora ele e a família, ou seja, Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as esposas dos 3 filhos de Noé. Então, e quais eram os nomes deles? Sem, Cã e Jafé, ok? Então Deus mandou que Noé construísse uma arca enorme para que eles pudessem ser salvos desse dilúvio. E junto com eles dentro da arca também iriam alguns animais, que seriam um casal de cada espécie, um macho e uma fêmea, ok? Infelizmente, as pessoas daquela época não acreditaram em Noé. Toda vez que ele pregava, que ele falava que viria o dilúvio, as pessoas não acreditavam de jeito nenhum no que ele falava. É o quê? Dilúvio? Oxe, como assim, rapaz? Eu não acredito nisso. Você acredita nisso? Eu não acredito, não é nada. Pode ter certeza. Eu não vou acreditar na palavra dele. E por causa dessa falta de acreditar na palavra de Noé, pela desobediência do povo, eles acabaram sofrendo a consequência mais tarde, não é? Como a gente já sabe. E lá no capítulo 7, no versículo 6, diz assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Mas lá embaixo, no versículo 15, diz assim: casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca, junto com a família dele. E no 16, os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, como eu falei antes, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Depois disso, quando o dilúvio veio, ele durou cerca de 40 dias e 40 noites. E você já pode estar imaginando, enquanto o pessoal lá de Noé, a família dele, estava bem tranquilo lá, provavelmente pensando assim: A gente vai viver! já o pessoal que não entrou na arca, que não acreditou em Noé e que estava praticando tudo que era ruim, que não agradava a Deus, provavelmente estava pensando assim: A gente vai morrer!
dilúvio, todas as fontes de água, os rios transbordaram, o nível da água ia acima das montanhas, ou seja, era muita água mesmo. E eles ficaram cerca de 370 dias dentro da arca, um pouquinho mais de um ano. E depois que eles saíram, quando o dilúvio acabou, claro, a primeira coisa que a família de Noé fez foi adorar a Deus. Noé construiu um altar, ofereceu um holocausto ao Senhor, e foi ali naquele momento em que Deus criou uma aliança, que nós podemos ver lá em Gênesis ainda, no capítulo 9, a partir do versículo 16. Abre aí. Que diz assim: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. No versículo 17. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Quando a terra secou, Deus disse para todos saírem da arca. Ele colocou um arco-íris no céu como um sinal de que ele nunca mais inundaria toda a terra. Com Moisés, com a família dele, a gente pode aprender o quê? Ele foi um exemplo de obediência a Deus. Moisés, mesmo estando no meio de tanta gente que estava praticando coisas que não agradavam a Deus, ele continuava obediente, ele continuava um homem íntegro. E é isso que a gente pode ser também. Que a gente pode ser não, que nós devemos ser. Inclusive, se você às vezes está em um ambiente com pessoas que também não adoram a Deus, pessoas que não servem a Deus da mesma forma que a gente, que não são cristãs, você deve ser um exemplo também. A gente já falou sobre isso na escola dominical várias vezes, sobre vocês serem exemplos em cada lugar que vocês estão, em casa, na escola, na rua, quando vão brincar com algum coleguinha, com a família de vocês, aqueles parentes que às vezes não são cristãos ainda. Então, Noé, ele foi um grande exemplo de obediência, um grande exemplo de homem íntegro, de homem que obedecia a Deus, independente das circunstâncias, independente do mundo em que ele vivia naquela época. Olha, Deus via como o povo estava e ele ficou muito triste, ele se entristeceu com aquilo. Então imagine que a situação estava bem crítica, não estava muito boa. Mas Noé, vai de novo. Mesmo assim, não se deixou levar pelas influências, pelo que os outros falavam. Quando ele falava sobre o dilúvio e as pessoas duvidavam, ele não ficou duvidando também. Ele continuou acreditando na palavra de Deus, acreditou no que Deus falou para ele. E é assim que nós também devemos ser. Eu, vocês, independente do que está acontecendo no mundo, independente de tudo de ruim que pode acontecer mesmo, a questão de violência, crimes, doenças, tudo isso que acontece no mundo, a gente deve permanecer firme em Deus, obedecendo a Ele, acreditando na palavra dEle, crendo que Ele é fiel, que Ele é o nosso melhor amigo e que Ele está sempre com a gente, ok? E uma curiosidade para vocês, sabem quanto tempo Noé demorou para construir aquela arca? Eu quero que vocês pensem aí, imagine. Pensou aí um número? Então, Noé demorou 120 anos para construir a arca, ou seja, demorou muito tempo. Mas mesmo assim, ele não desistiu, ele continuou fazendo aquilo ali que foi a palavra de Deus para ele. E para o desafio da semana, eu quero que vocês orem pelo nosso país, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, junto com essa quarentena, a gente tem que ficar em casa, mas às vezes a gente vai assistir o jornal e tá passando tanta coisa ruim, tanta coisa de violência, alguns crimes, doença. Então eu quero que vocês orem pela nossa nação, para que tudo possa ficar bem, possa normalizar e enfim, daqui a algum tempo a gente possa se encontrar na igreja para nossa escola dominical, como a gente fazia normalmente, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje, a primeira aula da nossa nova lição, falando sobre histórias de fé e de coragem, ok? E até mais. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not